objetivo dessas aulas é apresentar a relatividade geral de Einstein de modo quantitativo e sintético. Corresponde ao de um buraco negro atraindo uma estrela que segue uma órbita elíptica. O buraco negro seria a massa M maiúscula e a estrela a massa M minúscula. A velocidade da estrela é bem menor que a velocidade da luz. No caso, o buraco negro considerado é o centro da nossa galáxia, Sagitário asterístico, e a estrela é a estrela S2. O movimento então da estrela segue uma elipse que precessiona, ou seja, roda lentamente o eixo maior, fazendo com que a elipse não se feche, tendo um movimento de precessão. Serão 5 aulas, as 3 primeiras correspondentes a como a massa do buraco negro distorce o espaço-tempo. E as 2 últimas, como é o movimento da estrela nesse espaço-tempo alterado pelo buraco negro. Esta abordagem busca também uma visão em ampla escala, pois, embora apenas aplicável ao caso de estudo, serve de modelo para outras situações no sentido de apresentar as etapas centrais de análise na RG. Como pré-requisitos temos cálculo diferencial integral, geometria analítica, relatividade restrita e mecânica analítica. As 3 primeiras aulas correspondem à etapa 1, ou seja, como a matéria altera o espaço-tempo. E as 2 últimas, a etapa 2, corresponde a como obter a dinâmica do espaço-tempo encurvado pelo buraco negro, no nosso exemplo. Uma aula corresponderia a discutir os conceitos geométricos relevantes ao objetivo de se obter a etapa 1, que será feita a seguir. Será introduzido o elemento de distância ds2, também denominado de primeira forma métrica ou simplesmente métrica de um dado espaço geométrico. A métrica do espaço tridimensional euclidiano R3, em coordenadas esféricas, aqui considerada, é dada pela seguinte expressão: ds2 igual a dr2 mais r2 d θ2, mais r2 seno quadrado de θ dφ2, que corresponde às coordenadas esféricas que estão representadas nessa figura aqui. A gente identifica nessa expressão os coeficientes, que são exatamente os coeficientes métricos, que são exatamente as expressões que estão multiplicando as diferenciais. Aqui o denominado GRR, que multiplica a diferencial de R2 é 1, R2 para dθ2, e R2 seno de θ ao quadrado de θ, que é o Gφ, que corresponde a dφ2, o termo dφ2. Se a gente considerar nessa expressão aqui de cima R minúsculo, que é a coordenada R esférica, né, como sendo um valor fixo, R constante, o dr vai ser nulo, certo? E aqui no lugar de R minúsculo vai ficar R maiúsculo aqui também. Então eu vou ter um elemento de distância ds2, dado por R2 maiúsculo dθ2 mais R2 seno ao quadrado de θ dφ2, que corresponde a uma superfície esférica. Se só fixar esse R aqui, o minúsculo um R constante vai corresponder a uma esfera de raio R. Outra forma de obter uma superfície é considerar a θ igual a π sobre 2, fixo. Ou seja, colocar esse ângulo θ no plano equatorial, que ele vai descer aqui até atingir o plano equatorial. Vai dar o seguinte: se eu fizer θ fixo, dθ2 dá 0, dá dr2, vai dar dr2, ds2 vai ser dr2, mais seno de θ, seno de π sobre 2 é 1, então vai dar r2 dφ2. Então essa expressão aqui corresponde ao elemento de distância, ou seja, a primeira forma métrica ou simplesmente métrica, de um plano no Equador. São as coordenadas polares, nesse caso. O próximo passo é discutir o que é uma geodésica e o que é a curvatura de uma superfície, no caso. A geodésica é uma curva sobre uma superfície que une 2 pontos tal que seu comprimento é mínimo. Na esfera, ele é igual ao círculo máximo que une esses 2 pontos. O círculo máximo é
o maior círculo que pode ter na esfera, quando você corta ela no meio. Esse aqui é um círculo máximo. Você está cortando a esfera no meio, passa pelo centro, esse corte. E aqui eu tenho dois pontos, P e Q. Você vê que essa curva aqui é mínima, comparada com essa que é um círculo diferente do máximo. Forma uma barriga aqui, certo? Ela vai ser mínima quando você tiver o círculo igual ao círculo máximo, o G1. Aqui a gente dá um exemplo também de G2, sendo outro círculo máximo, e o ângulo entre eles 90 graus. Como é que a gente sabe o ângulo entre eles? Você traça as tangentes a G1 e G2 e vê o ângulo entre as tangentes. Esse é o ângulo entre as geodésicas. São círculos máximos, raios, eles têm raio igual da esfera, na verdade. Um outro conceito a ser estudado é o difuso e sua área. A área entre essas duas geodésicas da esfera é dada por 2 θr2, onde θ é o ângulo entre as geodésicas. E R2 é o raio da esfera. Como é que a gente pode confirmar isso? Se você fizer θ igual a 2π, vai dar uma volta inteira aqui, o fuso vai ser a própria esfera. Tem a área 4πr2. Então, se você colocar aqui θ igual a 2π, vai dar 4πr2, fica correto, né? Então, a área do fuso é 2 θr2. Com esses conceitos, nós podemos tentar o conceito de curvatura de Gauss, no caso de uma esfera, a gente está considerando inicialmente. Então, para considerar esse conceito, a gente vai estudar a área de um triângulo esférico. O que é um triângulo esférico? Você pega 3 geodésicas, A, B e C, e elas vão se cruzar nos pontos A, B e C. Entre esses pontos, elas vão ser ligadas por trechos de geodésicas. Então, isso aqui seria um triângulo esférico. A soma dos ângulos formados internos a esses triângulos, alfa, beta e gama, se você somar esses 3 ângulos, vai dar π mais a área do triângulo dividido por R2, onde R2 é o raio da esfera. Ou seja, vai dar maior que π, né? Se você vai considerar, no caso do geometria plana, a soma dos ângulos no triângulo seria π, né? Ou 180 graus. Então você vê que tem uma diferença entre o triângulo estar sobre uma esfera ou sobre um plano. O desvio que você tem dos π radianos, em certo sentido, está medindo uma certa distorção do espaço, né? Então a gente define a curvatura dessa superfície no ponto P como sendo 1 sobre R2. Note que qualquer ponto da esfera vai ter essa curvatura como sendo 1 sobre R2. Então vamos verificar essa relação aí, né? Alfa mais beta mais gama igual a π 1 sobre R2 delta A. Partimos de 3 geodésicas, A, B e C. Elas se cruzam nos pontos A, B e C e formam um triângulo geodésico ABC. Mas eles formam também diversos fusos. E esses fusos estão subdivididos. Então, por exemplo, se você pegar o fuso alfa, formado entre C e B, né? Ele vai ser igual a duas áreas, 1 e a 0,1, que é esse trechinho aqui e esse trecho aqui de baixo, que dá a volta na superfície esférica, né? Do fuso. Agora nós vamos usar essa nomenclatura aqui, ó. 1 é 7 e 0 é 6, que é número binário, né? Um sistema binário. 101 é 5, 100 é 4 e assim por diante. A área aqui vai ser a área 7 e a área 3. Forma o fuso alfa que tem o triângulo. Mas o fantasma dele, vamos dizer assim, que é o outro lado do alfa, que também seria alfa, vai formar também um outro fuso. O A4 com o A0, né? A00 com A4. Que tem a mesma área que o do A01, o A3 com A7.
coisa que a gente pode perceber é o seguinte: se eu considerar todas as subdivisões que ocorrem nessa esfera, que vai de 0 a 7, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Preenche toda a esfera. Então, se eu somar essas áreas, vai dar a área da esfera, 4πr2. Certo? Além disso, a gente sabe que o A1 e o A00 correspondem exatamente à área do triângulo e o fantasma dele, vamos dizer assim, que se forma do outro lado da esfera. Então, é o ΔA, né? No caso, da nossa expressão lá. A somatória de todos os A, I e J vai dar o 4πr2, como a gente acabou de ver. E a gente sabe ainda que a curvatura de Gauss dessa esfera vale 1 sobre R2, a qualquer ponto. Bom, para poder provar aquela fórmula, os fusos, separar eles para enxergar de forma mais nítida o que está acontecendo. Nessa primeira esfera aqui, a gente está pegando só o fuso alfa. E o fantasma dele, vamos dizer assim, né? O fuso alfa é formado pelo A3 com A7, e o fantasma dele é formado pelo A0 com A4. Então, o fantasma do fuso alfa, A3 com A7, e o fuso fantasma que é o A0 com A4. Os dois têm a mesma área, 2 alfa. Lembra que a área é 2 vezes o ângulo do fuso vezes R2. Né? Então, o primeiro é 2 alfa R2 e o segundo também, porque aqui eles são opostos pelo vértice, tem o mesmo alfa desse lado e alfa desse lado também. Então, aqui a gente tem a área desses dois fusos, vale a soma desses dois aqui. Aqui, então, seria o fuso beta, né? Que seria o A3 com A5 e o A2 com A0. Só que aqui é 2 beta R2, cada um deles. Finalmente no gama vai ser A3 com A6 e A0 com A1. Cada um deles vale 2 gama R2. Se eu somar todos vai dar 4 alfa mais beta mais gama R2, né? Somando todos eles aqui. Certo? 4 alfa R2 mais 4 beta R2 mais 4 gama R2. Certo? Essa é a área da soma desses fusos. Mas a área da soma desses fusos pode ser vista da seguinte maneira. Eu tenho ΔA, tem aqui, 2 ΔA aqui, mais 2 ΔA aqui, mais 2 ΔA aqui, já que o ΔA vale a área dos triângulos, né? A1, A7 e A0. Então eu tenho 6 ΔA, mais o que sobrou. O que sobrou vai do número 1 ao 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa mesma área vale 6 ΔA mais A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. Só que agora o que a gente faz é o seguinte: tira 2 ΔA desse primeiro termo e joga para somar com os demais. Então fica 4 ΔA e os 2 ΔA que eu tirei, eu peguei um como sendo A00 e outro como sendo um A7. Então completou os que faltavam nessa soma aqui, de As. A gente sabe que a soma dessa soma de As vale 4π. Então esse mesmo valor de S, essa área de soma dos fusos, vai ser 4A mais 4π2. Substituir essa soma aqui pelo 4π2, que a gente já sabe que vale 4π2, tá certo? Então agora eu sei que S vale 4 alfa mais beta mais gama R2, mas vale também 4 ΔA mais 4π R2. Se a gente dividir por 4, R2, vai ficar alfa mais beta mais gama igual a C. ΔA sobre R2, 4R2 dividido aqui fica só o π. Que é o valor que é o resultado que a gente obteve. Só que a gente pode lembrar também que 1 sobre R2 é a curvatura de Gauss, então o resultado final é esse, que é o que a gente estava procurando.
Não está provado que essa expressão é válida para uma esfera. Bom, mas a esfera tem uma curvatura fixa, qualquer que seja o ponto, ela vale 1 sobre R2. E se a gente for buscar um caso mais geral, em que a curvatura varia com o ponto, um exemplo desse caso é a curvatura de Gauss-Toro. Então a gente vai considerar um toro, eu vou pegar pontos diferentes na superfície desse toro. Se a gente pegar esse ponto aqui, você percebe que o triângulo de geodésica que ele vai formar tende a ficar gordinho, vamos dizer assim, né? Fica mais gordo que o caso plano, que é o X, né? O X seria o caso plano. Seriam retas aqui. Raio infinito, né? E esse ponto aqui, ele tende a ter as geodésicas se fechando, em vez de se abrindo como aqui. Então, usamos a soma desses ângulos aqui é menor que π. Então, a curvatura está variando conforme o ponto. E podendo ser negativa. O que caracteriza uma curvatura negativa? Que o triângulo geodésico tende a se fechar, vamos dizer assim, enquanto que a curvatura positiva tende a se abrir. No caso da relatividade geral, vamos ver que a curvatura é negativa do espaço, da superfície de movimento. Então, vamos ter uma ideia do que significa isso, tá certo? Bom, como conclusões, né? A geometria euclidiana, a curvatura do ponto é sempre, qualquer que seja o ponto, é zero. Então a soma dos ângulos internos é igual a π. O valor da curvatura de Gauss indica quanto a geometria do espaço em torno do ponto P se afasta da euclidiana. Quanto mais se afastar, maior a curvatura. No plano euclidiano, corresponde a raio da esfera infinita. E as geodésicas seriam retas, círculos de raio infinito. Então a curvatura nesse caso vale 1 sobre R2 para R2 tendendo infinito vale zero, em todos os seus pontos. Isso é um espaço sem distorção, vale a geometria euclidiana sem restrições. Caso a geometria euclidiana não seja válida, o espaço é denominado curvo ou não euclidiano. Então essa parte introdutória termina nesse ponto.